Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos fiéis, é evidente que, diante da imensidão da revelação, aqui os dois textos sagrados do Evangelho, de nosso Divino Salvador e a carta de São Paulo, é evidente que demonstram que Deus vai edificando santamente até a plenitude que é seu Divino Filho vir. 430 anos antes de Moisés, da primeira aliança, era dada a promessa ao primeiro patriarca. Mas em vista dos méritos e de todas as prerrogativas de nosso Divino Salvador, e aí, com a primeira aliança, vem a entrega da lei revelada, que já estava inscrita na natureza, mas agora Deus a revela para consertar, para corrigir, para emendar aquela primeira raça que ele havia escolhido para a primeira aliança, e da qual, certamente, trará o seu Divino Filho feito homem, mas que coloca o acento na fidelidade a Ele e no exercício futuro das virtudes que virão pela graça do Santo Batismo, que deverão ser as virtudes que deverão ser aquilo que nos coloca em Deus e nos faz nele perseverar até a glória eterna. E aqui está um grande equívoco, meus filhos. O que aconteceu com o antigo Israel é que foi de dissolução em dissolução, eles foram se desfazendo da promessa de Deus. E foram carregando numa errada interpretação da revelação, até o ponto de terem contraído, repetimos ad nauseam, até a exaustão, terem contraído crenças avessas, alheias, contrárias à revelação que Deus havia entregue através dos santos patriarcas e de seus santos profetas. Então, contraindo essas falsas crenças, eles foram se permitindo ser cegados até ao ponto de não ver mais nada. E entrar nos olhos deles uma venda, uma escuridão tão profunda que quando veio o Divino Salvador, eles não o enxergaram. Vejam, meus filhos, o que corrobora e o que faz com que as coisas em Deus progridam é a tríplice virtude. A fé que foi dada com o batismo, que dá a vida eterna, se conservada. A esperança que faz com que não se desatine diante das provas, das provações, diante das dificuldades, diante das aparentemente demoras de Deus. E a caridade, que é a sua própria operação mais, claro, todas mais excelente, e que faz viver por Ele, para a sua glória e pela salvação das almas permanentemente, e então vai nos fazendo inflamados de zelo por Deus e pelas coisas santas. E São Paulo está dizendo: a promessa foi entregue e Deus a cumpriu em seu Divino Filho, pelo qual se vai ao céu, e ao Divino Filho pela Virgem Santíssima, senão nós estamos perdidos. Meus filhos, o antigo Israel foi reprovado pela sua iniquidade, foi reprovado pela sua idolatria, foi reprovado pela sua total falta de adesão ao desígnio divino. E então foi substituído, foi posto na condição que angariou para si de reprovado. E nasceu a nova raça eleita do preciosíssimo sangue de nosso Divino Salvador, que sim, porá assento, que se cumpra toda a lei perfeita e revelada de Deus, mas com
a força, a fortaleza com a virtude que é necessária para que se possa cumpri-la. Ou seja, sem a fé, a esperança e a caridade não se pode nada. É o que está na oração de hoje. Não nos esqueçamos. Aumentai em nós, Senhor eterno e onipotente, a fé, a esperança e a caridade para merecermos alcançar os efeitos da vossa promessa, fazendo-nos amar os preceitos da vossa lei. Aquele antigo Israel que tinha se tornado idólatra, tinha aprendido falsas crenças, ostentava uma fidelidade que nem de perto existia. Ah, mas nós temos a lei. Tendes a lei, mas não cumpris. Porque quando o primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo mandamento diz não tomar o seu santíssimo nome em vão, o terceiro mandamento, guardai o dia por ele santificado, até que a nova aliança entre. Segundo a antiga aliança era o sétimo dia, o sábado. E agora, na nova e eterna aliança, por prodígio de Deus, por consumação da aliança perfeita e irrevogável para sempre, o primeiro dia, o dia no qual o autor da nova e eterna aliança ressuscitou dos mortos. Então, nosso Senhor diz assim, mas vós não cumpris a lei nem de perto. Primeiro, sois idólatras. Não cumprem nada dos mandamentos. Segundo, mudaram todo o sentido das Escrituras, contaminando-a com uma falsa doutrina espúria e alheia à revelação, trazida lá da Babilônia, do cativeiro, onde estiveram como castigo dado por Deus. O castigo dado por Deus. E terceiro, a prova definitiva de que nós não sois de Deus e que não estáis na verdade e que não amam a sua obra. E a sua obra é mais perfeita e santa, é o envio de seu Filho para tirar-nos do demônio e levar-nos à graça santificante, operativa e perpétua. Meus caros, surgiu em nosso Divino Salvador o novo e definitivo Israel, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E os que nos conservamos dentro dela, na sua arca verdadeira integralmente, estamos guardados pela promessa divina do Salvador dado para nossa redenção e salvação. Esta é a promessa. E assim São Paulo termina. Meus filhos, vai uma chave somente como marco para que vocês entendam. Nosso Senhor disse claramente aqui no Evangelho, os samaritanos têm correção. Os samaritanos têm a oportunidade de se emendarem. Agora, os que deveriam assim ser, para os quais primeiramente eu vim e não me aceitam, esses não irão se emendar por nada. Esses não irão se emendar por nada e não se emendaram. Na noite de Quinta-feira Santa, escarraram no rosto de Deus. E foi o que essa raça pérfida fez o tempo inteiro, escarrar no rosto de Deus. E restou um pequenino rebanho, sinalizado pelos seus santos exemplares, dentre os quais o grande Moisés, mas ínfimo. Nunca nos esqueçamos que todos os apóstolos, todos, sim, dali foram tirados. Era o resto, o pequeno rebanho que sobrou para então difundir a redenção, da qual viria a nova raça eleita. E somos nós. Deus pôs as coisas, as claras, as operou e consumou. E a sua primeira raça lhe deu as costas, foi reprovada
e está perdida para sempre. É claro que Deus, em atenção a si próprio, ele mantém as cláusulas de fidelidade contratuais que fez com sua raça no preciosíssimo sangue de seu divino Filho. Agora, o problema é que a antiga raça eleita rasgou tudo. E disse de outra forma, mas disse com todas as letras: nós não queremos que ele reine sobre nós. E sim, ele é o rei. E ele reina sobre nós. E há um detalhe a mais, queridos fiéis, meus filhos. E há um detalhe a mais que é preciso ter toda a clareza. Pela infusão da graça que se nos é dado toda a força do alto para que nós cumpramos a vontade de Deus, revelada e expressa nos mandamentos. Sua lei para nós não é só preciosa. Sua lei para nós é tudo. Porque está vivificada pela caridade infinita de Deus, pelo seu Espírito dado a nós, que clama em tempo permanente: cumpram, executem, realizem o que está posto por Deus. Meus filhos, vamos ser um pouco mais simples, vamos ser muito sinceros. A nova religião que foi criada pelo Concílio Vaticano II, a única coisa que não está preocupada é com os mandamentos da lei de Deus, a única coisa. Tanto que, se vocês notaram, a nova religião está criando um novo decálogo. Ecologista, LGBTista, pacifista, mórbido, terrível. A nova religião não tem os 10 mandamentos, porque nem poderia. Não nascida de Deus, não feita para honrá-lo, glorificá-lo e para o bem das almas, não pode? Como é que terá a sua lei? Então ela está percebam, prestem atenção, ela está terminando de redigir o seu decálogo. Prestem atenção, ela está terminando de redigir o seu decálogo, que não é o que foi dado por Deus. Que o digam, por exemplo, para além dos 3 primeiros mandamentos insultados, escarnecidos e desprezados. Eu vou ser muito claro, meus filhos. Basta dizer nos feriados santos o tipo de comportamento que traz podemos dizer, enganada, ludibriada e roubada pleiade de almas que não estão na condição de eleição, não têm as graças necessárias para sustentá-la, não tem fé, não tem esperança, não tem caridade, não tem nada. Não é que sejam mendigos. Mendigos somos nós somos mendigos. É uma outra ordem de coisas, é que são desgraçados. Verdadeiramente é que são desgraçados. E se não bastasse, nós vemos essas coisas muito claramente, o insulto aos mandamentos, eu repito, a guarda dos dias sagrados. Vivemos como católicos, como herdeiros da herança, da promessa, cumprida agora, herança em tempo permanente. O que se faz nos dias santos da parte dessa nova religião? O descalabro de ter antecipado o dia do Senhor através do falsificado culto protestantizado que eles mantêm, ter adiantado o dia de domingo para o sábado. Onde existe isso? Quando Deus deu autorização para isso? Quando? Em tempos idos, isso sim, não havia no domingo nem as missas vespertinas, eram só na parte da manhã. Da meia-noite até o meio-dia deveriam acontecer todas as santas missas. Da meia-noite, a partir da 0 hora, domingo. E é claro que nunca foi tradição uma série de missas à meia-noite, porque não é usual, não é prudente, mas algumas vigílias, só para entendermos. Então, no raiar do dia,
começavam as missas e ia até ao meio-dia. Por uma questão de discernimento em relação a atender a raça eleita que se esticou para o período da tarde até o anoitecer, o dia de domingo, não mais do que isso. Pisoteia-se os mandamentos nessa nova religião de uma forma tão descarada. Olha o que fizeram do 6º e do 9º mandamento, o apodrecimento e o escárnio que fizeram do não pecar contra a castidade e não cobiçar nem cônjuge, ele nem ela alheios, nem nunca. Mas, tal e qual com a antiga raça eleita, essa nova religião propugna uma raça não existente, uma eleição que não existe, e é claro, o fruto, o resultado é isso, uma multidão sem fim de mortos espirituais, de leprosos sem cura, de leprosos sem a graça, de leprosos sem os sacerdotes, verdadeiramente, de leprosos sem a lei divina, de leprosos sem Deus. E se julgando o que são. Então, meus caros, queridos filhos, nós sim somos os leprosos. Nós sim somos os leprosos. Somos alcançados pelo divino médico. Nós somos, graças a Deus, nós somos os leprosos, que por ele fomos alcançados, graças a Deus. Sim. Nós temos a graça santificante, nós temos a virtude da fé, da esperança e da caridade, que deve ser inflamada. Nós temos a lei de Deus que nos tutela, nos guarda. E por ela nós lutamos com fé, com a esperança, com a caridade. E nós não nos diluímos. Para nós sim os mandamentos importam, mas não é pela carne e o sangue, não é a carne e o sangue que te revelaram isso, diz nosso Senhor, sobre o seu mistério, aquele que será o seu vigário, que deverá confirmar-nos nesse mistério, que não será dado nem pela carne e pelo sangue, porque eles ficavam lá se jactando, nós somos judeus, e nós temos o sangue de Abraão. Não, vós não sois de Abraão nunca, vós sois do demônio. Quando eles voltaram da Babilônia, que lá aprenderam feitiçaria, eles assinaram um contrato com o adversário de Deus, dizendo, ensina-nos como ter o poder para manipular e dominar toda a realidade preternatural e seremos seus. Eles replicam a tentação do demônio a Adão e Eva e assinam o contrato que nosso Senhor veio rasgar. Vejam, meus filhos, nosso Senhor veio rasgar o contrato de escravidão e eles replicam e assinam, contanto que nós sejamos deuses. É óbvio que naquela noite do processo, aquelas duas víboras, aquelas duas serpentes, aquelas duas cobras chamadas Anás e Caifás, aquelas duas cobras chamadas Anás e Caifás, é óbvio que eles olharam para nosso Senhor com desprezo. Desprezo, claro, com desprezo de escravos, eles de escravos do demônio. E nosso Senhor olhou a eles e disse, os vossos dias estão terminados. Os vossos dias estão terminados. Aquelas duas cobras eram imagem de uma outra religião, não a do Antigo Testamento, de uma outra religião que andou lado a lado com a do Antigo Testamento e negou-a e combateu-a de todas as formas, por isso que não viram o Messias. Identicamente a nova religião está fazendo. Percebam isso. Mas que mandamentos, meus filhos. Olha a depravação que é aquilo. Eu repito o que já vos disse sem ser prolixo. O que já vos disse. Olha o que fizeram dos mandamentos. Olhem os feriados santos. Olhem o culto pútrico que eles
Eles criaram para fingir que estão adorando, que estão reparando, que estão agradecendo, que estão espiando, e que não opera nada dessas coisas. E ainda insisto, tomei somente os 3 primeiros que é preciso, só meus filhos, qual tipo de criação e de educação que se dá para as crianças? Seja na relação com os seus pais, seja na busca das virtudes em relação, por exemplo, à modéstia. Meu Deus do céu, olha, meus caros, olha como se transpõem os portais dos templos, que um dia serviram a glória de Deus e são propriedade da Igreja Católica, tomados de assalto, estão colonizados por esta seita modernista. Mas olha o que passa para dentro dos pórticos. Vá um desses necrotérios hoje, não vão. A um desses necrotérios hoje e vejam como os ditos fiéis estão vestidos. Que isso? Rindo da cara de Deus. Rindo da cara de Deus. É só ver como estão vestidos. E podem dizer que chorarão. Pelados dentro dos templos. Verdadeiramente como pagãos. Como mundanos. Como gente que ignora o Senhor. Deus que nunca foi e não é o Deus deles. Eles têm um outro. Eles têm um outro. Entendam isso. Então, meus filhos, espero que nós sejamos os leprosos que voltamos para agradecer. Não se esqueçam. Obliviscares, não esqueçam. Não abandonem. Somos os leprosos que voltamos. Assim, nós somos os leprosos que voltamos. Pela graça e para a glória de Deus. Peçamos a nossa Rainha Santíssima que nos ajude a não bancar de espertinhos diante da graça divina. Eu sou católico. Agora está na hora de se identificar. Agora está na hora de mostrar o que é ser católico. Ser católico não é ser da torcida do clube, da mentira, do engodo e do engano. Ser católico é ser incondicionalmente de Deus, pelos meios que Ele colocou. Nós temos a graça de sermos católicos e de nos conservarmos católicos. Realmente, meus caros, eu fico com muita compaixão, Padre, daquela manada desnorteada e perdida. Daquela manada desnorteada e perdida que ocupam todos os necrotérios desta nova religião. Todos os necrotérios desta nova religião. Peçamos a Nossa Senhora a graça de realmente não bancarmos de espertalhões. Agora eu estou lá na capela, agora sim, como leproso que foi alcançado pela graça, então se porte e honre aquele que operou todas essas coisas. Guardem isso, meus filhos. Não brinquemos com o Senhor. Católicos não brincam com Deus. Católicos não brincam com Deus. Católicos não fazem ouvidos surdos. Católicos não jogam com a verdade revelada. Católicos, pela tríplice virtude teologal, nele creem, esperam. Tudo dele esperam e amam-no acima de tudo. Que Nossa Senhora nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.